muitas pessoas vão ficar muito chateadas com este vídeo. Vão dizer que eu estou falando mal da instituição, falando mal da igreja, mas isso não é verdade. Sempre quando existem homens para se levantar e falar a verdade contra a liderança da igreja, esses homens foram perseguidos, as mulheres, esses profetas foram perseguidos. Nós temos muitos exemplos na Bíblia e também exemplos na Idade Média, como Jerônimo, John Wilkes, como Ellen White, José Betts, Irã Edson, e por aí vai. Pessoas que se levantaram para falar contra a instituição, contra líderes que estavam realmente fazendo coisas que não eram do agrado de Deus. Então essas pessoas, muitas delas foram perseguidas e muitas delas foram deixadas realmente de lado para não pregar o evangelho. Estamos aqui no nosso tempo do fim, aqui na nossa década, temos exemplo do pastor Samuel Ramos, temos exemplo também do pastor Arilton Oliveira, exemplo também do pastor Luiz Gonçalves, que foram retirados da TV Novo Tempo, e por aí vai, do pastor Gilson Glitteri também, que tiraram ele do INASP, porque não concordou ali com certo tipo de pessoas, certo tipo de crença, de doutrinas desses homens de Satanás. Então, quando a gente fala alguma coisa aqui, explicando realmente para tentar desmascarar, não para tentar desmascarar, mas para mostrar realmente o caminho verdadeiro, muitas pessoas preferem ficar com os homens do que ficar com o espírito de profecia. Muitas pessoas preferem ficar com os seus amigos, com os seus admiradores, do que ficar com Deus, do que ficar com a palavra de Deus. E eu acredito que Ellen White é uma profeta de Deus. Eu acredito que os seus livros foram inspirados por Deus. É claro que não está de igualdade com a Bíblia, é uma luz menor. Mas creio que também nos livros de Ellen White contém fonte de salvação para nos levar até a Bíblia, até a palavra de Deus. No livro dos Eventos Finais, no capítulo 12, fala de grandes pastores, falsos, grandes estrelas, que vão se ofuscar nas trevas nos últimos dias. Líderes da igreja que nós admiramos muito, pessoas que são cultas, que são inteligentes, nos Eventos Finais, no capítulo 12, fala que esses homens realmente vão se ofuscar da terra. E aí na mensagem escolhidas também, na página 84, fala também sobre este assunto, que realmente pastores e líderes estão levantando uma tocha falsa da terceira mensagem angélica. Então preste bem atenção no que o Rodrigo Silva aí, que chama de doutor Rodrigo Silva aí, chama ele de pastor, mas não é pastor. Rodrigo Silva não é pastor da Igreja Adventista. Ele é um apresentador da Igreja Adventista, é um apresentador da Novo Tempo, ele é funcionário da Record e também é professor. Mas então preste bem atenção no que agora ele vai falar. Preste atenção só na fala do Rodrigo Silva. Esse livro contém a salvação, este não. Este contém fonte de doutrina, este não. Este foi inspirado, esse também. Mas esse foi inspirado para ser cânon e doutrina. Este foi inspirado apenas para dar conselhos e admoestações. É só isso. E Ellen White não é ponto de salvação para ninguém, você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Aliás, ela falou várias vezes, inclusive no Grande Conflito, que a Bíblia é o único livro que nós devemos ter como fonte de doutrina. Quer dizer que os livros de Ellen White são inspirados. E a Bíblia também é inspirada. Mas eu só vou usar os livros, os escritos de Ellen White, se eu quiser. Não é obrigado. Então para que servem então os livros de Ellen White? Se é só um conselho e não serve para nada. Eu só vou pôr em prática esse livro inspirado, se eu quiser. Todos os livros de espírito de profecia, eu creio que são inspirados por Deus. É claro que eu não acredito que esteja de igualdade com a Bíblia. Mas eu creio que também se encontra dentro deste livro a salvação. Por que Ellen White foi perseguida por Satanás quando escreveu este livro? Por que Satanás tentou tirar a vida de Ellen White, tentou estrangular ela? E porque às vezes ela passava um dia para escrever 2 páginas, 3 páginas deste livro? Porque a visão que ela recebeu do grande conflito para escrever este livro, por que Satanás tentou contra a vida dela? Por nada? Será que não contém nada de bom neste livro para que realmente o diabo se preocupasse com ela? Mensagem Escolhida, volume 3, página 84.
uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que se colocam sobre o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de profecia. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho dos Espíritos de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Olha aí o que diz aqui na página volume 1, mensagem escolhida volume 1, página 48. Diferentes instrumentalidades para derrubar a confiança do povo remanescente de Deus, um derradeiro testemunho. E aqui também diz aqui, mensagem escolhida, volume 3, página 83. O inimigo tem evitado seus magistrais esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. Isto é exatamente como Satanás tensionava que fosse os que têm preparado o caminho para o povo, não dando atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus. Verão surgir uma corrente de erros de toda a espécie. Olha o que diz no livro Testemunhos, volume 4, página 211. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Vou repetir. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem um ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas, e então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e eles redobram seus esforços até lançá-los em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Está escrito no Testemunho, volume 4, página 211. E diz mais aqui, distinções entre os líderes da igreja. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Profeta Reis, página 188. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem eles honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel, o afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos usado nas Escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sob a perversa influência de Lucifer. Firmarão os homens no engano e a verdade de que necessitam para ser livrados de práticas incorretas. Se essa escoa da alma como água de um recipiente que vaza. Eu vou repetir aqui para vocês aqui, o que diz aqui no Testemunho, volume 4, página 211. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus. E aqui, no capítulo 12, dos eventos finais, diz o seguinte: olha o que Ellen White escreveu sobre as estrelas, sobre esses homens aí famosos. Olha o que diz: muitas estrelas que temos admirado, pastores, líderes, apresentadores de televisões, de rádios, admirado por seu brilho, tornar-se-ão trevas. Profetas de Reis, página 188. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.